Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao vereador Adilson que realize a leitura de um versículo da Bíblia. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Amém. Amém. Senhores vereadores, funcionários da casa, ao público que nos acompanha pelas redes sociais, o professor Silas, que está hoje aqui com sua turma de Direito, uma boa noite a todos. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Está aprovada a ata da reunião anterior. Solicito a primeira secretária, Silmara Gontari, que realize a leitura do expediente. Boa noite, presidente da casa. Boa noite, demais vereadores e vereadoras. Boa noite também aos funcionários da casa e todos que nos assistem aqui presencialmente e a todos que nos assistem pelas redes sociais. Expediente do dia 18/4/2023. Ofício da Celesc encaminhando resposta ao requerimento número 092 de 2023, de autoria dos vereadores Oílio Godoy, Vilmar Sudoski e Zenilda Lemos. Ofício número 019 de 2023, da Secretaria Municipal de Educação, encaminhando resposta ao requerimento número 014 de 2023, de autoria do vereador professor Osmar. Ofício número 020 de 2023, da Secretaria Municipal de Educação, encaminhando resposta à indicação número 178 de 2023, de autoria de toda a edilidade. Ofício número 063 de 2023, da Secretaria Municipal de Saúde, encaminhando resposta ao requerimento número 249 de 2023, de autoria da vereadora Tati Carvalho. Ofício número 066 de 2023, da Secretaria Municipal de Saúde, encaminhando resposta ao requerimento número 250 de 2023, de autoria da vereadora Tati Carvalho. Ofício número 161 de 2023, da Secretaria Municipal de Planejamento, encaminhando resposta ao requerimento número 161 de 2023, da autoria dos vereadores professor Osmar, Tati Carvalho, Oílio Godoy e Vilmar Sudoski. Ofício número 233 de 2023, da Secretaria Municipal de Planejamento, encaminhando resposta ao requerimento número 108 de 2023, de autoria dos vereadores André Flenick e Tati Carvalho. Ofício número 234 de 2023, da Secretaria Municipal de Planejamento, encaminhando resposta ao requerimento número 113 de 2023, de autoria dos vereadores André Flenick e William Godoy. Ofício da Celesc, encaminhando resposta ao requerimento número 092 de 2023, de autoria do vereador André Flenick. Comunicação da Gerência de Governo informando da celebração de convênio entre a Secretaria de Estado de Santa Catarina e a Agência Pública Intermunicipal de Serviços do Vale Europeu no valor de R$1.028.301,73. Ofício número 021 de 2023, do Departamento de Leis e Decretos, comunicando o sancionamento do projeto de lei número 018 de 2023. Ofício número 64.943 de 2023, do DENIT, encaminhando resposta ao requerimento número 180 de 2023, de autoria do vereador Vilmar Sudoski.
convite da Escola de Mulheres Luciane Carminati para a aula magna virtual dia 20 de abril. Ofício número 77 de 2023 do Gabinete da Prefeita encaminhando o projeto de lei 120 de 2023 do Gabinete da Prefeita, encaminhando o projeto de lei em regime de urgência. Projeto de lei número 36 de 2023, que autoriza o uso de bem público e de outras providências. Projeto de lei número 37 de 2023, que instituiu a Feira de Artesanato da Estação de Marcílio Dias e da outra providência. Ordem do dia. Primeira votação. Projeto de decreto legislativo número 01 de 2022, que dispõe sobre as contas de 2020. Tribuna livre ao senhor Eduardo Borges, delegado regional da 22ª Delegacia Regional de Polícia. Indicações. Indicação número 224 de 2023, de autoria do edil André Flenick, que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e a senhora Sônia Maria Stelsny Groscop, secretária municipal de educação, a construção de espaço maker nas escolas para estimular a criatividade dos alunos, preferencialmente fazendo uso de materiais elétricos e eletrônicos reciclados, placas de desenvolvimento como a Arduino e ferramentas para fabricação, montagem e desmontagem de equipamentos. Indicação número 225 de 2023, de autoria do edil André Flenick, que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e a senhora Sônia Maria Stelsny Groscop, secretária municipal de educação, para estudar a possibilidade de estabelecer parcerias com creches privadas visando a contratação de vagas para suprir a demanda de outros alunos não conseguem vagas nas creches públicas, observando o déficit de vagas aposentados pelos pais. Indicação número 226 de 2023, de autoria do edil André Flenick, que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e a senhora Rafaela Maier Zaniolo Seleme, secretária municipal do Meio Ambiente, para incentivar propostas de iniciativa popular que visem a preservação e a limpeza de rios, a exemplo de ideia que já ocorre no passado, como o torneiro do lixo, plantio de espécies nativas e mata ciliar, e ação coletiva para a limpeza de trechos de rio. Indicação número 227 de 2023, de autoria do edil André Flenick, que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e a senhora Juliana Musalowski Slabadak Ferraz, secretária municipal de administração, para fazer um estudo de viabilidade de estabelecer parcerias como redes de hotéis e pousadas para reduzir os custos de estadia e mantendo o conforto adequado dos funcionários municipais que necessitarem realizar viagens de serviço.
Indicação número 228 de 2023, de autoria do edil Vilmar Sudoski, que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Maurício Choia Júnior, secretário municipal de obras interino, melhorias com patrulhamento e colocação de material na rua João César de Andrade. Indicação número 229 de 2023, da autoria da vereadora Silmara Gontaric, que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Maurício Choia Júnior, secretário municipal de obras interino, a manutenção e colocação de material na estrada de Pinheiros e Alto de Pinheiros. É o que continha, senhora presidente. Antes de passarmos ao pequeno expediente, quero deixar registrado também a presença do Dr. Eduardo Borges, delegado regional aqui, que atua muito forte na nossa região e no nosso município. Fica aqui meu cumprimento. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Vereador André Flenick. Com a palavra, vereador. Senhora presidente, vereadoras, vereadores, público presente, hoje temos acadêmicos, professor Silas, professor Eduardo Borges, Dudu Vipieski, representando o Executivo Municipal. Bom, como de costume, vou fazer um pequeno resumo, das minhas indicações. Hoje eu coloquei aqui sobre o Espaço Maker. O Espaço Maker não é nada mais que uma oficina em que os alunos terão a oportunidade de ter as ferramentas disponíveis para montar e desmontar equipamentos eletrônicos, uma placa de desenvolvimento Arduino, que você pode programar e fazer algumas pequenas automações, e estimular a robótica, o conhecimento em matemática, o conhecimento básico, técnico e de engenharia. É uma forma de complementar aquele ensino e uma disciplina transversal, e é um espaço que pode ser incluído nas escolas num custo baixo. Também cito aqui a possibilidade aqui de parcerias com as creches privadas também na educação. Eu lembro que no passado já houveram algumas tratativas, algumas conversas sobre esse assunto, mas acho que é uma ideia até de relembrar dessa possibilidade, sendo que nós temos um déficit de crianças que estão na fila aguardando uma vaga na creche, principalmente em tempo integral, e os pais necessitam dessa vaga para poderem trabalhar o dia todo. Também coloco aqui a questão da volta de alguns incentivos a algumas medidas. O pessoal mais antigo aqui talvez lembre com maior afinidade, eu já era pequeno na época. Sim, eu já fui pequeno, pessoal, vocês me olharam. Havia em Canoinhas o Torneio do Lixo, que era uma competição de quem recolhia mais lixo dos rios de Canoinhas. E movimentava a cidade, mas isso com o tempo parou de acontecer. E a minha proposta é que sejam apoiadas iniciativas populares, seja como a do Torneio do Lixo, ou de trabalhos em conjunto comunitários, como a gente tem visto muito nas redes sociais, de comunidades que se juntam para tirar a sujeira do rio. Que, claro, nem sempre o poder público vai ter essa condição, mas a comunidade unida merece ser incentivada quando realiza uma atividade dessa. E, para finalizar as minhas indicações, eu peguei um modelo já existente na Kazan, que é uma empresa pública, que eles têm uma parceria com algumas redes de hotéis, e isso torna mais barato a estadia em outros municípios, Eu já até conversei informalmente com o Dudu Vipieski, que aqui está, sobre essa questão, e agora, para formalizar esse processo, é uma forma de estabelecer. Nós temos redes Candeias e outras redes de grande porte, até algumas redes como o próprio Sesc, tem hotéis, que poderia ser mais barato o deslocamento dos funcionários públicos quando forem fazer algum treinamento ou até mesmo em algum tratamento de saúde. Era o que continha, senhora presidente. Mais algum vereador inscrito? Vereador Vilmar Sudoski. Com a palavra, vereador. Cumprimento a senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, comunidades que faz presente, professor Silas e os seus alunos da área do direito que se fazem presente. Bastante importante a vinda de vocês, até para conhecer um pouquinho do Legislativo Canoinhense, de como funciona a Câmara Municipal e o Legislativo de uma forma geral. Cumprimentar também o senhor Antônio Vipieski, que nos prestigia essa noite, Antônio? A todos que estão nos acompanhando através das redes sociais, uma boa noite. Eu quero fazer uma leitura rápida da resposta de um requerimento e que, com todo respeito, mas ele não foi um requerimento que trouxe
uma resposta de algo bastante básico e de muito tempo que vem sendo cobrado do Executivo e que não acontece, né? E vou voltar a falar, não somente do Executivo de hoje, da prefeita Juliana e dos seus secretários, mas lá atrás também não funcionava. E isso muitas vezes deixa a gente bastante chateado. E especialmente as pessoas envolvidas, as famílias dessas pessoas que fazem parte. Eu estou me referindo às placas de identificação de escolas, de unidades de saúde e outras unidades que são denominadas e não é colocadas as placas. E essas famílias ficam ansiosas, aguardando que se coloque essas placas. Então, eu vou ler a resposta, e eu não estou dizendo que essa resposta foi mal educada, longe disso. Só que ela não trouxe uma situação clara e nem dizendo que vai fazer e nem que não vai fazer. Cumprimento cordialmente, vindo por meio disto, em atenção ao requerimento da Câmara de Vereadores de Canoinhas, requerimento 161 de 2023, o qual solicita que seja informado qual o motivo de não terem sido instaladas as placas com nomes da Unidade Básica de Saúde Central Wagner Marcolin Clauten. Aqui é uma história que a família tem cobrado muito, né, e não é colocado. Parque de Exposição Ouro Verde José João Clempos também é outra situação que não é feito, não é colocado. O Ginásio de Esportes Osmar Ângelo Negosec, lá na Água Verde, e a Unidade Básica de Saúde Teodoro Mendes, na localidade da Fartura, vereador Gil. Isso nós fizemos, o senhor solicitado aí por mim, pelo vereador Osmar, pela vereadora Tati, pelo vereador William, pelo vereador Gil. Agora vamos falar da resposta. Informe que a instalação das placas de identificação das edificações é de responsabilidade de cada secretaria. Ok. Sendo normalmente instalada no início do funcionamento da edificação ou na alteração de denominação. Sem mais pronumentos, elevados protestos, estimas, consideração, secretário Rafael Rutili Rueder. Ele não foi deselegante nem mal educado, mas ele não deu para nós uma oportunidade de fazer isso acontecer, se preocupar com o assunto. E o Rafael é um cara extremamente atencioso, um profissional de altíssimo nível, um cara sensacional. Mas um custo tão barato, será que o município não tem condições de colocar uma placa identificando e contemplando essas pessoas que foram tão importantes na comunidade ao longo dos anos e que as famílias hoje pedem, clamam para que seja colocado? Então eu gostaria que o Executivo Municipal, de uma forma geral, eu aqui vou encaminhar agora pedindo para as secretarias que façam isso, cada respectiva secretaria, a gente vai fazer novamente, mas eu quero deixar isso claro, que não é por falta de vontade dessa casa, de solicitar e de pedir, porque muitas vezes as famílias nos cobram, e com razão, né, e isso não acontece. Então a gente precisa entrar nesse meio, precisa buscar esse diálogo, buscar essa discussão e achar um caminho, porque esse não é um custo que vá causar qualquer estrago ou que vá fazer falta no orçamento do município. São coisas básicas, pequenas e importantes. Vereador Vilmar, concordo com todas as suas palavras, mas eu quero dizer que isso, com todo o respeito que tenho ao nosso secretário, não é uma resposta. Realmente não é uma resposta, e agora então vamos fazer novamente o requerimento para cada pasta. Vamos saber, então, se é um posto de saúde, vamos mandar para a Secretaria da Saúde. Se for uma escola, vamos mandar para a Secretaria da Educação. E assim por diante. Então, vamos fazer um levantamento de todos os locais que deveriam estar identificados com a nomenclatura correta e vamos novamente refazer. Isso aí para que... E vamos ver qual é a resposta que vai ser dada. Daí se vai ter outra resposta invasiva como essa ou não. Inclusive, quero já fazer esse requerimento para amanhã, para cada uma das entidades, e fica aberto, quem quiser assinar junto aí, à disposição. Então, mas será feito para cada secretaria que cabe cada unidade dessas do município. Mais algum vereador inscrito? Não há mais vereador inscrito, senhora presidente.
Passamos ao grande expediente. Solicito ao primeiro secretário informar se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Não há vereador inscrito, senhora presidente. Convido o senhor Eduardo Borges, delegado regional da 22ª Delegacia Regional de Polícia, a fazer uso da tribuna. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, primeiramente eu gostaria de destacar a alegria que é estar nessa casa, né? A gente percebe como canoinhense, eu sou canoinhense, nasci, cresci e hoje, graças a Deus, estou trabalhando em Canoinhas, a importância de uma casa de leis ativa e presente como a que os senhores e senhoras compõem. E digo mais ainda, porque percebo aqui que não só estou diante de pessoas que buscam o melhor para a sociedade, o melhor para o município, mas de amigos e de pessoas que estão a par da Polícia Civil. Eu não me recordo de nenhum dos senhores que já não tenha enviado uma mensagem perguntando sobre alguma questão, discutindo, sugerindo, ou até mesmo elogiando o trabalho que a Polícia Civil vem realizando. Então, isso traz uma alegria muito grande. Quero também cumprimentar o professor Silas, meus alunos da primeira fase do curso de Direito, ingressando na caminhada, logo, logo estarão galgando a profissão que tanto almejam e com toda certeza todos aqui têm um futuro brilhante. E como sempre, eu venho perante essa Casa de Leis trazer um pouco do que a Polícia Civil desempenha e desempenhou ao longo do último ano. Já é um desejo antigo já de sempre trazer alguns dados e trazer um pouco do que é feito. Por quê? Porque a segurança pública é essencial à sociedade. É o único ramo do serviço público que não há nada similar nesse tipo privado. Nós não temos outra alternativa a não ser contar com a segurança pública realizada pelo Estado. Quando eu falo Estado, me refiro ao município, Estado, União, todas as suas esferas de responsabilidade. Pois bem, meus queridos vereadores, no decorrer do ano 2022, a Delegacia Regional de Canoinhas realizou só de habilitações 10.911. E são 10.911 pessoas que estiveram fisicamente na Delegacia Regional. Porque documento a gente utiliza despachantes, terceiriza. Habilitação não, você precisa ir lá e bater a foto. E para dar um pouquinho mais de atendimento a essas 10.911 pessoas, estamos trabalhando na reestruturação da parte física da delegacia, principalmente o atendimento de acessibilidade. Então toda a parte de habilitação que estava no segundo piso, hoje já não está mais, está no primeiro piso, para que aquela pessoa que é acometida de alguma dificuldade locomotora consiga tranquilamente ir lá e fazer sua habilitação, consiga ir lá e fazer seu registro fotográfico, consiga ter o atendimento sem precisar ficar se arrastando por uma escada. Ainda há muito a ser feito. Eu entreguei hoje aos senhores um pouco do planejamento para 2023. Alguns projetos já iniciaram no passado, alguns projetos estão em curso, alguns vão ser iniciados. E há outras metas de acessibilidade, inclusive de alocação no elevador. Mas como tudo no serviço público, falta custeio, licitação é lenta, mas nada está parado. Quem visitar a delegacia, visita com frequência, percebeu que as obras não param, estão sempre em frente. Mas não é só isso. Você diz de documentos de veículo. Nós temos uma frota em Canoinhas hoje de 43 mil automóveis. 3 barras, que não tem setor de trânsito, que é tudo incorporado pela lei regional, são mais 13 mil. Mais 5 mil de Major Vieira, mais 4 mil de Bela Vista. Tudo atendimento é realizado aqui. Tudo atendimento que precisa de uma estrutura física, a estrutura que estamos corrigindo. Já lutamos com servidores, estamos com 4 servidores hoje estável, bom, adequado ao atendimento, né? Estagiários, terceirizados, policiais. A estrutura física está caminhando para ser algo que dê
o respeito necessário ao munícipe, né, ao cidadão que busca serviços. Também foram feitos quase 2.000 processos de análise de recursos de infrações de trânsito ou processo de suspensão ou cassação de habilitação. Hoje, o setor de imposição de penalidades de Canoinhas é um dos poucos no estado que está em dia. Por que essa prioridade? Porque o trânsito é algo que necessita atenção frequente. A gente sabe da dificuldade das pessoas que perdem sua habilitação, a gente sabe do empenho, que às vezes isso gera um sofrimento, que às vezes gera um transtorno, mas esses processos são feitos, e são feitos com carinho, tanto que muitos vão sendo arquivados ao longo de seus trâmites, para não gerar injustiças, mas a atenção ao trânsito é essencial. Então, uma das bandeiras que nós adotamos no ano passado foi agilizar e seguir em frente com os procedimentos de trânsito. Quase 2.000. Então, quase 2.000 condutores que tiveram alguma espécie de suspensão ou restrição no seu direito de dirigir em razão de multas, de infrações. Por quê? Porque isso nos faz um município mais seguro. Mas nem só de Detran e Departamento de Trânsito vive a Polícia Civil. No decorrer do ano passado, foram 2.600 registros, aproximadamente 2.500 e poucos, 2.600 registros de boletins de ocorrência com a pessoa presencial na delegacia de polícia. O atendimento ao público ele é ininterrupto, ele funciona 24 horas por dia. E nessas 24 horas, nos 365 dias, registrou-se 2.700 boletins no total. Mas não é só. Todo mundo que precisa do serviço de segurança pública sabe que muitas vezes o registro na delegacia não é o ideal. Às vezes a internet é mais fácil, é mais cômodo, mais prático, né? E Canoinhas registrou 2.099 registros de boletim de ocorrência via online. Quase metade do que foi feito. Totalizando 2.700 aproximadamente registros de ocorrência no nosso município. Nesse registro há perda de documento, há crimes de trânsito, há acidentes, mas também há fatos gravíssimos. E para investigar esses fatos gravíssimos, né, a delegacia regional ela comporta várias unidades. Tem a delegacia da mulher, a DPCAM, que é a delegacia da mulher, criança, adolescente e idoso, que está em fase de reestruturação. Essa Casa de Leis aprovou que o município auxilie o Estado na reforma do prédio aqui na 3 de maio. Processo esse que eu tenho a alegria de contar aos senhores que está em sua fase final. Depois de muito empenho, muito sofrimento, né, a formalização de um convênio dessa natureza não é simples, porque demanda obras de engenharia, demanda projetos, demanda um monte de questões, desde doação do imóvel, localização, a lei aprovando, a formalização, mas já está com a Procuradoria-Geral do Estado, que é a última fase para formalizar o convênio. A partir daí, é licitação e obra. Isso vai trazer uma qualidade muito maior de atendimento para esse público, que hoje, infelizmente, vai fazer o seu registro de ocorrência junto com as outras 2.600 pessoas, que às vezes é uma perda de documento. Então isso vai dar um carinho especial a essas vítimas desse público tão carente. Temos também a delegacia a Divisão de Investigação Criminal, a DIC, que trabalha com os fatos de maior relevância e de maior necessidade urgente de investigação. Eu explico aos senhores e senhoras que nem todo fato que entra pela porta da delegacia é investigado. Nem sempre por procedimento formal, mas todo boletim de ocorrência ele é analisado e ele vai ter um encaminhamento. Não há boletim que vai para a gaveta, em hipótese alguma. Alguns geram procedimentos mais simples, alguns geram meros despachos, alguns vão para arquivo, uma perda de documento, por exemplo, vereador. Mas os crimes graves, a nossa unidade de investigação é excelência no Estado. Nós fomos a 11ª no ranking das unidades que mais realizaram prisões. E quando digo prisão, não é atendimento de fato, é prisão de alta complexidade. É aquela prisão em que houve investigação, às vezes meses de investigação. Se tem provas robustas, a investigação de crime organizado, investigação de homicídio, de extorsão. E fomos a 11ª. Para quem que nós perdemos? Para municípios que têm um porte gigantesco, Blumenau, Joinville. Vocês passarem rapidamente também entre vocês, os municípios catarinenses, vão perceber que nós ficamos à frente, por exemplo, de Jaraguá do Sul, com a pequena equipe que temos. Eu digo pequena mesmo. Hoje a Canoinhas tem, contando comigo, 26 policiais.
na proporção policial, habitante, é uma das menores do estado. Mas estamos produzindo, e produzindo muito. Por quê? Porque eu tenho uma equipe que eu invejo. Eu tenho colegas de trabalho, colegas policiais, que têm uma capacidade de trabalho que foge ao cotidiano. E isso nos traz os bons resultados. Tem uma delegacia da comarca também, que acaba abraçando o residual, que não é de DPCAM, não é DIC, e hoje é uma das poucas delegacias da comarca que está em dia. Eu já falei isso, em dia, sim. Nós seguimos metas, nós seguimos objetivos, nós seguimos planejamentos. Ano passado, deslocamos um escrivão de uma unidade para compor a DPCO, o delegado Rui botou um alto fluxo de trabalho, e a delegacia da comarca hoje está extremamente em ordem. O que resulta em grandes fatos, o que resulta em grandes prisões, né? E dessa forma vai você trabalhando. Mas eu não vim aqui, meus queridos vereadores, falar só o que nós produzimos. Eu vim também agradecer. E essa casa, nesse início de ano, por 2 vezes já, reconheceu os trabalhos da Polícia Civil, em 2 operações, uma que foi realizada em dedicação a combater o crime organizado, e a outra em relação a investigações de furtos que no início do ano assolaram o nosso município. Esse reconhecimento que a casa ofereceu é um incentivo muito grande ao serviço público, um incentivo gigantesco ao servidor, que é acostumado muitas vezes a levar pedra pelo que não faz e esquecer o tanto que trabalhou. Então eu vim agradecer em nome da Polícia Civil de Canoinhas esse reconhecimento. E também gostaria de aproveitar e trazer de presente à Casa Legislativa, vou vir para o ladinho, uma moeda, que é tradição dos órgãos policiais presentear quem reconhece o trabalho e quem colabora, como essa Casa de Leis colabora ativamente, com uma moeda. Essa tradição vem desde a Idade Média. É o tempo que quem ia a combate e fazia grandes benfeitorias ou grandes atos recebia uma moeda, e essas moedas não sendo transmitidas. A tradição que a gente segue, então eu vou presentear, em nome da 22ª Delegacia Regional da Polícia, essa Casa de Leis como moeda. Era o que eu tinha, presidente. Senhor presidente. Com a palavra, vereador André. Era o delegado Eduardo Borges. Quero agora parabenizá-lo pessoalmente por esse trabalho desenvolvido, em seu nome, todos os que atuam na delegacia, sejam os policiais ou até mesmo os estagiários, porque a gente sabe que a segurança pública é um conjunto e a Polícia Civil é um conjunto que às vezes o trabalho da Polícia Civil não é tão visível como de forma ostensiva, mas é um trabalho que, se não existisse, a criminalidade seria muito maior. É um trabalho de inteligência, de estratégia, e como nós comentávamos aqui, às vezes você tem que ter um olhar diferente. Você tem que visualizar, às vezes, o teu vizinho pode estar te espionando, como aconteceu, e dali surgiu uma grande operação. E são trabalhos assim que você tem que ter um raciocínio crítico, que você tem que ter um autotreinamento para conseguir visualizar situações que talvez nós, pessoas comuns, não teríamos condições de fazer. Então, novamente, meus parabéns. Espero um grande sucesso na continuidade dos trabalhos, e vamos cada vez mais tornar a nossa cidade mais segura e pacífica, como todos nós gostaríamos. Obrigado. Senhor presidente. Com a palavra. Quero aproveitar e cumprimentar o doutor Eduardo Borges, que na hora que eu fiz a minha fala já hoje, eu não cumprimentei de propósito, porque eu sabia que o senhor viria a essa tribuna. É importante essa aproximação entre a Polícia Civil, o Legislativo do município, essa integração, claro, respeitando cada um dentro das suas funções, obviamente, e as duas partes sabem fazer isso muito bem, respeitar cada um as suas atribuições, e parabenizar pelos grandes feitos que o seu comando, juntamente com todos os seus subordinados, tem realizado. Prova disso, a gente vem acompanhando os números que você tem passado agora para nós, como também a imprensa trazendo tudo aquilo que a Regional de Canoinhas tem feito em prol de
inibir o crime na nossa região, que o crime não compensa. A gente sempre tem que dizer isso, né? Porque ele pode compensar hoje, mas daqui a pouco ele vai cair, né? Então, parabenizar por todo esse trabalho, parabenizar pelo sua dedicação em trabalhar aquele ambiente ali para colocar a Delegacia da Mulher. Acho que isso é fantástico, né? Que hoje nós precisamos muito disso. Então, do âmbito geral, agradecer também, porque quando se faz bem feito, a gente tem que dizer que bom e parabéns pelo trabalho que fez, né? Então, agradecer ao senhor, pelo seu comando, e a todos os policiais e que lá compõem toda a regional e a delegacia da comarca, enfim, pelo trabalho que realizam. Essa casa está aqui à disposição, nós como vereadores, e eu especialmente falar em meu nome, estou aqui sempre à disposição para contribuir em tudo aquilo que for necessário. E agradecer pela medalha que a casa está recebendo, né? Ou a moeda, como o senhor tratou assim, né? A importância de receber. Muito obrigado por isso, né? Eu que agradeço. Senhora Presidente. Com a palavra. Senhora Presidente, muito boa noite. Boa noite, doutor Eduardo. Seja sempre bem-vindo nessa Casa de Leis. Também os acadêmicos que aqui se encontram, sejam muito bem-vindos. É muito importante aliar a teoria à prática. E esse agir acadêmico com esta prática, participando de palestras, de atividades, com certeza vai enriquecer ainda mais o conteúdo curricular desta universidade. Doutor Eduardo, eu vou ser breve nas minhas palavras, mas eu não poderia deixar de agradecer todo o carinho que o senhor demonstra com os vereadores, com esta Casa de Leis e principalmente o respeito com a população. Desde o primeiro momento em que o senhor chegou em Canoinhas e que nós nos encontramos numa emissora de rádio, aquele momento do acolhimento, de ser acolhedor, de ser receptivo e demonstrar que está a serviço da população, isso para nós que somos um povo acolhedor é de extrema importância. E a sensação de segurança que as polícias nos passam, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar, nos passam, enquanto moradores, essa sensação de segurança. Isso é ótimo. A sensação de segurança nos dá maior qualidade de vida. E vocês conseguem fazer isso nessa unidade de trabalho, nessa parceria, Polícia Civil, Polícia Militar, os poderes constituídos. Isso nos traz, assim, uma segurança, uma sensação de segurança. Isso, com certeza, para nós, munícipes, é de extrema importância. Quero destacar também o trabalho da Delegacia da Mulher. Eu, enquanto assistente social, eu trabalho lá na ponta, lá na base, aonde as dificuldades aparecem, nos CRAS, que é a porta de entrada do equipamento público dentro da comunidade. E por que eu destaco o trabalho da Delegacia da Mulher? Porque, além de fazer um trabalho de acolhimento às vítimas, ouvindo, fazendo os encaminhamentos, também trabalha a prevenção com palestras e participação dentro dos órgãos que chamam. Isso é de extrema importância. Então, eu imagino só quão grande e mais qualificado vai ficar o trabalho depois, então, que a delegacia tiver um espaço apropriado para ouvir, para acolher e para fazer, então, os encaminhamentos necessários. E a honraria, então, com essa moeda, nós sermos agraciados, então, com essa honraria que perpassa, né? É um sinal de agradecimento, e o senhor pode ter certeza que a nossa moeda também é muita gratidão pelo trabalho já desenvolvido no município, mas, sobretudo, por aquilo que a gente imagina e espera que vá acontecer, continuidade desse trabalho em parceria, e a sensação de segurança é algo que não tem dinheiro que nos pague. Era isso. Obrigado. Senhora Presidente. Com a palavra. Obrigado, presidente. Boa noite, doutor Eduardo Borges. Boa noite. Boa noite, população que nos acompanha presencialmente, aos acadêmicos. Boa noite aos vereadores, às vereadoras. Boa noite especial a quem nos acompanha pelas redes sociais. Doutor Eduardo, serei muito breve nas minhas palavras. Gostaria apenas de agradecer ao senhor, a todo o trabalho realizado pelo senhor, pela sua equipe, por essa breve prestações de contas que o senhor nos traz também, por essas informações
realmente chama atenção de tamanhos números, realmente é sobrecarregada a sua equipe, né? 10 mil e poucas carteiras, como todos esses boletins de ocorrência. E realmente é um grande trabalho realizado por vocês. Sou testemunha viva do trabalho da DIC, assim como a vereadora Zenilda trabalha na ponta, lá na assistência social, eu trabalho diretamente ligado ao homem do campo, na área interiorana do nosso município. E eu fui vítima de um assalto em 2019, de uma carga de fumo. Fui atendido por grandes amigos ali, que na época o Daniel, que permanece até hoje, mas tínhamos ali também o João, o próprio Rui, e realmente foi um trabalho de investigação profunda que eles fizeram. Eles lograram êxito em conseguir desmantelar aquela organização criminosa e se dedicaram muito mesmo. Então, a gente é testemunha de todo o trabalho a qual o senhor dá continuidade com maestria. Quem tem que agradecer, nós estamos fazendo a nossa parte dentro do que é possível aqui. O senhor pode contar com toda certeza com todos os membros dessa Casa de Leis. O que nós fizemos realmente é o mínimo possível dentro das nossas condições, que podemos realmente dar esse auxílio perante as condições que o município tem. Então, o senhor pode contar conosco e só temos a agradecer ao senhor e a toda a sua equipe. Que o senhor leve para a sua equipe um grande abraço dessa Casa de Leis. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Vou transmitir sim. Lamento saber do ocorrido. São fatos que infelizmente acontecem, mas realmente a DIC de Canoinhas hoje, sobre o comando Tornadal, é uma unidade diferenciada. Os policiais, você vai às 8 horas da manhã estão lá, você vai ao meio-dia estão lá, você vai às 18 horas da noite estão lá, você vai às 3 horas da manhã eles estão lá. Acho que alguns vão ser expulsos de casa nesse ritmo, mas os resultados estão vindo e o senhor, graças a Deus, foi testemunha de um bom resultado. Obrigado, presidente. Com a palavra. Doutor Eduardo, que satisfação recebê-lo novamente aqui na nossa casa. Obrigado. Me recordo a primeira vez que o senhor aqui esteve, quando assumiu a delegacia aqui na nossa região, e foi uma grande satisfação naquele momento ver que nós estávamos recebendo aqui um cidadão canoinhense retornando para a sua cidade e mostrando tanta empolgação no trabalho como o senhor demonstrou naquele dia. E não apenas naquele dia, mas no decorrer dos dias que o senhor aqui está, a gente vê que o teu trabalho tem gerado grandes frutos, grandes resultados. E permita-me cumprimentar todos que aqui estão hoje. Na sequência, falarei em especial com os nossos alunos do curso de Direito. Professor Paulo Silas, muito obrigado por aqui estar. A todos que nos assistem nas redes sociais, presencialmente. Mas quero aproveitar esse espaço para realmente ressaltar tudo aquilo que o senhor vem fazendo pelo nosso município. Eu tive a grande satisfação de sentar com o senhor enquanto prefeito que eu estava, e naquele momento a gente deliberar diversas ações que o senhor realizaria com a sua equipe, e claro que a nossa Casa de Leis, através dos nossos vereadores, aprovaram tudo aquilo que viria de benfeitorias para a nossa delegacia, e tudo isso vem para fortalecer a nossa segurança. Como os vereadores que me antecederam falaram, essa sensação de segurança, ela se faz se nós tivermos os poderes unidos e se nós tivermos as forças policiais unidas também. E a gente vê que aqui a inteligência da militar, a polícia civil, trabalha realmente unidos e buscando o objetivo que é proteger o nosso cidadão do crime organizado ou dos crimes corriqueiros que ocorrem, e vocês vêm desmantelando tudo aquilo que ocorre de ruim na nossa região. Então, sou muito grato, fica aqui a minha gratidão ao senhor, a toda a sua equipe, a todos os 26 funcionários que lá no dia a dia se destacam e que buscam dar essa segurança para os nossos canoinhenses. Contem sempre conosco, espero que a gente consiga cada vez mais fortalecer todos os convênios que nós iniciamos lá atrás, tudo aquilo que a gente preveu e desenhava para que o nosso município pudesse ajudar cada vez mais a Polícia Civil. E nas nossas reuniões que nós tínhamos, eu sempre falava, eu quero cada vez mais fortalecer a Polícia Civil para que o crime ele não compense e principalmente não se mantenha na nossa região. E os senhores têm sido realmente faxineiros do crime aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço.
Senhora presidente. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, quero mais uma vez aqui cumprimentar o doutor Eduardo Borges, delegado na cidade, né? Não vou repetir as falas dos colegas vereadores aí, né? Mas quero também aqui saudar a todos que fazem presente, né? O nosso amigo ali, desculpe te chamar pelo apelido, o nosso amigo Preguinho, né? E os alunos da universidade de curso de Direito, são do curso de Direito? Sim. Né? Sejam bem-vindos, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. E como eu falei que não ia repetir as falas deles, porque seriam as mesmas, né? Mas assim, ó, essa cidade aqui te recebeu de braços abertos. E não somente o trabalho da Polícia Civil, quanto a pessoa do doutor que está de frente, né, e dos demais delegados, mais policiais que estão lá, que tenham feito um trabalho excelente. Também a Polícia Militar e toda a polícia, que nós, aqui em Canoinhas, temos orgulho da nossa polícia, que são a nossa segurança. Tanto a civil, quanto a militar, quanto a científica. Mas a gente sabe que existe proposta, tanto para comandante da Polícia Militar, quanto o delegado de um tempo permanecer numa delegacia, de repente ir para outra. Mas se houver algum convite para o senhor ir para outra cidade, não está na hora ainda. Permaneça mais um pouco aqui, porque a hora que não tiver mais trabalho para o senhor aqui, é que o senhor já está trabalhando demais mesmo. Então, muito obrigado por o senhor estar trabalhando aqui na nossa cidade, aqui, amigo das pessoas de bem e fazendo aquilo que é justo, né? Quando se fala assim, o delegado, conhece o delegado, viu? O delegado é amigo de todo mundo, mas de todo mundo que são pessoas do bem, né? E o seu trabalho o senhor não vai deixar de fazer quando há necessidade. Parabéns pelo trabalho seu, da sua equipe e de toda a nossa polícia aqui de Canoinhas. Muito obrigado. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Osmar. Eu cumprimento o doutor Orlando. Orlando é o pai, né? Orlando é o pai. Né? Porque eu sou amigo do pai e da mãe, que é professora há tanto tempo junto conosco. E é um orgulho para nós termos um filho da terra, um filho de nossos amigos, fazendo um trabalho tão bem feito e respeitado quanto o senhor vem fazendo. Não quer dizer que os anteriores que antecederam não o fizeram. Sim, temos todos o respeito a todos que passaram pela delegacia. E nós que já temos um tanto de vida aí, né? A gente sabe o quanto é importante o trabalho que vocês fazem. E quanto o desenvolvimento das novas tecnologias contra o crime, e o senhor, tão bem informado e informado, tem feito utilização delas para o combate. Nós temos aqui agradecer o trabalho de vocês, em seu nome, todos os 27 que trabalham na delegacia, e dizer que nós, enquanto representante do povo, estamos orgulhosos do trabalho que vocês fazem. Realmente, o que a gente lê, as investigações com sucesso, as prisões que são feitas, diz o que os meus colegas já colocaram. Aqui em Canoinhas, com certeza, o crime não compensa. Parabéns e que Deus abençoe vocês e continue com esse trabalho maravilhoso. Amém. Muito obrigado. Senhora presidente, com a palavra, cumprimento vereador. Os demais vereadores, vereadoras, os acadêmicos aqui presentes, o demais público que acompanha através das redes sociais, e o doutor Eduardo Borges também, quero parabenizá-lo, né, pelo seu trabalho aqui com os seus comandados, né, no nosso município, né. Então, só ter parabenizado, já sorte, né, e agradecer por estar cuidando da segurança de todos os canoenses. Seria isso. Obrigado. Delegado Eduardo, quero dizer que é uma honra para nós canoinhenses termos o senhor aqui como delegado regional, o senhor que eu conheço desde a época da faculdade, dos corredores da UNC aqui de Canoinhas, e que eu fico muito feliz que o senhor esteja à frente desse trabalho tão importante. E também fico muito agradecida. Todas as vezes que eu preciso de algo da Polícia Civil, e eu incomodo bastante, o senhor prontamente me responde, seja durante a noite, finais de semana. Então, eu tenho muita gratidão por esse auxílio, tanto auxílio
para os cidadãos canoinhenses e da região, quanto para a causa animal. Porque não foi nenhuma nem duas vezes que conversamos, e inclusive estamos conversando sobre um projeto muito importante, né, relacionado aí ao crime de maus tratos. Então é com muita gratidão hoje que lhe recebemos aqui, né, e eu tenho certeza que todos os cidadãos de bem de Canoinhas têm muita gratidão pelo trabalho que o senhor faz, assim como todos os policiais que estão na delegacia fazem também. Então só quero lhe agradecer e deixar o microfone aberto para suas considerações finais. E depois de suas considerações finais, nós vamos quebrar um pouco o protocolo para que essa casa possa receber, então, essa moeda com toda a nossa gratidão. Fica aberto para as considerações, delegado. Eu agradeço as gentis palavras dos senhores e senhoras. Sabem que já reza a nossa Constituição que todo o poder emana do povo e o povo é representado pela essa casa. Então, todo o poder emana dessa casa. Talvez um pouco pela tradição presidencialista, nós temos um carinho especial pelo executivo, mas é nessas cadeiras, nessas mesas que são tomadas as grandes decisões. Então eu agradeço muito o contato, eu agradeço o espaço, agradeço a atenção que essa casa dá e me coloco sempre à disposição para qualquer reclamação, qualquer incentivo, qualquer queixa e principalmente qualquer contato para qualquer fato que venha a precisar de uma atenção ou que às vezes saiba ou queira compartilhar. Polícia se faz com comunidade, polícia se faz com conversa, com contato, com carinho. Então esse carinho que vocês demonstram é ímpar, não há palavras para descrevê-lo. Muito obrigado. Senhores, vamos quebrar um pouco o protocolo para que a gente possa receber então esse presente. Passamos à ordem do dia. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de decreto legislativo número 1 de 2022, que dispõe sobre as contas de 2020. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam o decreto permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Está aprovado o projeto de decreto legislativo número 1 de 2022, rejeitando as contas do prefeito municipal do ano de 2020. Passamos aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário, Vilmar Sudoski, que faça a leitura dos requerimentos. Quero cumprimentar meu amigo, meu colega de Cia Canoinhas, o Braguinho, né? Altair. Seja bem-vindo. Requerimento 267/2023 de autoria do edil André Flene, que requer que seja encaminhado ofício a regulação do SAMU situada na cidade de Joinville, que tem jurisdição sobre as unidades de Canoinhas, solicitando informações estratégicas do tempo-resposta das ocorrências, quais ocorrências são atendidas e quais as dispensas pelo SAMU
observando que foram recebidas reclamações sobre o tempo de demora do atendimento e que um atendimento atende perguntas e informações iniciais repassada para um médico que faz as mesmas perguntas, nem sempre realizado o atendimento. Essa solicitação é necessária para esclarecer a população a respeito do funcionamento da regulação do SAMU. Está em discussão. Senhora presidente. Com a palavra. Eu faço esse requerimento visando várias reclamações que eu tenho ouvido e vivenciado, até mesmo de funcionários e ex-funcionários do SAMU. O SAMU é serviço médico de urgência, importantíssimo. Eu convivo com muitos profissionais do SAMU, que em Canoinhas nós somos uma cidade privilegiada, com socorristas, motoristas, técnicos, enfermeiros e médicos, excelentes profissionais que estão aqui em Canoinhas. Porém, muita gente acha que quando você liga para o bombeiro, para o SAMU, a ligação está caindo aqui em Canoinhas. E não, a ligação do SAMU cai lá em Joinville e é atendida por um atendente, posteriormente por um médico. Muitas vezes torna-se demorado essa ocorrência, porque o atendente pega as informações iniciais, daí passa para o médico, que às vezes pergunta a mesma coisa. Em uma situação de urgência pode ser perigoso. É o protocolo do SAMU, tudo bem, mas eu acho que é importantíssimo repassar essas informações à comunidade para não acontecer situações como eu presenciei, e também a mim foi reportado, de ver alguns profissionais do SAMU sendo hostilizados por um serviço que não é de responsabilidade deles, e sim da regulação que lá está em Joinville. E veja-se o treinamento desses profissionais que fazem o atendimento via telefone, de que forma eles são treinados e qual tipo de ocorrência, porque também recebi reclamações de algumas ocorrências que seriam teoricamente de competência do SAMU, que estão sendo dispensados e repassados para outros órgãos. Então o SAMU é um serviço importantíssimo, nós temos a básica, que trabalha alguns tipos de ocorrências, nós temos a avançada, que é uma UTI móvel, é um trabalho fundamental para Canoinhas, mas algumas coisas têm que ser esclarecidas. Era o que continha. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 267 de 2023. Requerimento 268 de 2023, de autoria do edil André Flene, que solicita que seja encaminhada moção de parabenização ao ACD Bolão Santa Cruz de Canoinhas, Santa Catarina, que esteve participando do Regional de Bolão 23 na cidade de Mafra. Na disputa estavam as equipes 23 de setembro da e Sociedade Guarani de São Bento do Sul, Sociedade Musical de Rio Negrinho e 16 de abril de Itaiópolis. Na disputa estavam vagas para o estadual, ouro e prata. A equipe de Canoinhas garantiu vaga para ouro, que ocorreu em setembro de 2023. Que ocorrerá em setembro de 2023. Está em discussão. Senhora presidente, brevemente, essa daqui é mais uma moção de parabenização para uma atividade esportiva. O bolão é uma das atividades esportivas mais antigas do município. Muitos clubes surgiram a partir do bolão, seja a SBO, o Clube Canoinhense, o próprio Clube Democrata. E hoje nós temos uma equipe em atividade que vem mantendo uma tradição forte com muitas vitórias e merece esse incentivo e reconhecimento pelo belíssimo resultado. E com certeza, na Série Ouro, lá no mês de setembro, vai ter um ótimo resultado também. Era o que continha. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 268 de 2023. Requerimento 269 de 2023, de autoria do edil Vilmar Sidós, que requer que seja encaminhado ofício a senhora Juliana Maciel Ope, prefeito municipal, o senhor Rafael Rodiles Rueder, secretário municipal de planejamento, solicitando informar se há previsão para a instalação de 2 lombadas na rua Alvino Voigt, entre as ruas Acir Voitiche e Jacó Scheuer, conforme indicações já apresentadas em anos anteriores. Está em discussão. Senhora presidente. Com a palavra, vereador. Ali foi feito o asfalto, uns 2 anos atrás, ou 3, e ficou de ser feito as lombadas. Então foi feito algumas indicações, eu lembro que eu fiz, mas alguns dos senhores vereadores e senhoras vereadoras também fizeram, nesses últimos anos, solicitando,
E hoje fui abordado por 2 moradores daquela respectiva rua, que é Alvino Voigt, solicitando. Então eu estou cobrando, pedindo uma resposta da Secretaria do Planejamento, se existe previsão de ser feito essas lombadas naquela rua que os moradores têm solicitado. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 269 de 2023. Requerimento 270/2023, de autoria do Edil William Godoy, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Marcos Antônio Cucars, gestor municipal de cultura, diante da procura de diversas pessoas da sociedade de Canoinhas, tem para receber R$ 868.426,96 através da lei Paulo Gustavo de incentivo à cultura. Porém, se o município não se organizar e realizar todo o trabalho que é necessário, não receberemos este valor. Solicita-se agilidade no processo e o cumprimento dos seguintes itens. Existe uma sequência a ser observada. 1. Realização de oitivas. Elaboração do plano de ação. 3. Aprovação do plano em audiência com a sociedade civil. 4. Inscrição do município na plataforma com informações do plano de ação. Está em discussão. Senhora presidente. Com a palavra, vereador. Bom, senhora presidente, em relação a esse requerimento, eu vou falar dele e na sequência converso com os alunos. Mas esse requerimento ele foi formulado porque algumas pessoas me procuraram e me apresentaram números realmente volumosos em relação a essa lei, que ela vem para fomentar a cultura no país. E no nosso município nós temos R$ 868.426,96 a serem instalados para fomentar diversas ações culturais. Ali a gente tem diversos projetos que serão realizados por diversas pessoas, instituições, e que esse valor, por que ele se torna tão interessante? A cultura, ela com certeza ela é primordial. A gente precisa, com certeza, pensar na saúde, pensar na educação, pensar na segurança pública, mas nós também temos que pensar no esporte, na cultura. E nesse caso, o valor ele vem para o nosso município, será utilizado por artistas locais, e esse valor ele vai girar no nosso comércio. Esse valor acaba que ele vai ir para o mercadinho da esquina, ele vai ir para a loja, ele vai ir para diversas outras nichos dentro da sociedade. E, infelizmente, essas pessoas que me procuraram, elas me relataram que elas estão realmente perto de perder esse recurso se a Fundação Cultural não atuar de forma rápida e não sair apenas da organização. O que eles me passaram em alguns áudios que eu recebi é que a Fundação Cultural, sempre que quando é questionada em relação a essa sequência, a qual eu coloquei para que tem que ser observada, eles colocam que eles estão organizando, tem uma pessoa estudando a lei, mas não tem o que estudar. A gente tem que colocar em prática. Isso daqui tem que ser seguido. Nós temos pessoas à disposição para auxiliar nesse processo. Quero aqui citar o nome do Rodrigo Cucars, o qual ele faz parte de um grupo regional e a nível de estado ele vem auxiliando na condução desses trabalhos, e ele está à disposição para auxiliar, assim como outras pessoas. Eu acho que nesse momento a gente não pode olhar cor partidária, não pode olhar de forma alguma qual que é a religião da pessoa, o que ela vai, o que ela faz final de semana. A gente tem que ver que esses recursos têm que chegar até o nosso município. Projetos importantíssimos. Então eu peço para a Fundação Cultural que dê atenção a esse projeto, dê atenção a todos os projetos que estão lá inclusos nessa lei e que façam o maior esforço possível para que esse recurso venha para o nosso município. Está feito o apelo. Senhora presidente. Eu ainda não finalizei, vereadora. Então eu gostaria de, agora também nesse momento, utilizar a palavra para agradecer ao professor Paulo Silas por trazer os alunos do curso de Direito aqui ao nosso município, aqui, tanto no Executivo quanto no Legislativo,
E a importância deles e de vocês entenderem esse processo, ela é realmente primordial. Por quê? Vocês hoje tiveram contato com aqueles que executam aquilo que nós enviamos aqui. Nós fazemos indicações, requerimentos, leis que obrigam o município a desenvolver determinadas ações ou então a promover algumas atividades para que a gente possa ter todos os nichos, assistente social, saúde, educação, andando da melhor forma possível. E nós, vereadores, somos aqui o olhar da população. Nós, 10, representamos aos 55 mil habitantes do nosso município e a gente faz com que as leis elas sejam realmente executadas e que os questionamentos que chegam até nós, eles cheguem a quem realmente tem o dever de executar. Tanto o Estado, União e o município. Eu quero ressaltar que nós temos aqui uma ex-vereadora mirim, né, a Annelise, ela foi vereadora mirim nessa casa, durante um ano ela esteve aqui, foi até presidente da Câmara Mirim, e ela tem um grande conhecimento em relação a esse processo legislativo. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, tirem com o professor Paulo Silas, professor Eduardo e todo o grande time de professores que a UNC tem, mas em relação ao legislativo, tirem com ela também. A gente se coloca à disposição, mas ela entende do processo, como dizem da forma informal, né, de cabo a rabo. Ela esteve aqui e foi muito bem, teve diversos projetos que ela colocou a apreciação, e o projeto, ele era um projeto que realmente ele era efetivo. Então, na representatividade que ela teve lá da Escola Felistas, ela foi muito feliz, Annelise, e eu a parabenizo por tudo que você fez aqui enquanto Câmara Mirim e desejo muito sucesso na tua vida profissional. Fico feliz que você está seguindo o caminho do direito. E aos demais alunos, eu desejo muito sucesso. Fui aluno da UNC já, do curso de Engenharia Civil, mas como eu fazia parte do Lions Clube UNC, Campos Canoinhas, eu tinha muito contato com todos os alunos, em especial com o de Direito, porque vocês realmente são muito participativos. Todos os projetos que tinham lá na universidade, apesar de nós termos diversos cursos, os de Direito era o que sempre tinha maior massa de alunos participando, porque realmente vocês buscam estar dentro da sociedade, com o núcleo de práticas jurídicas e tantos outros projetos que vocês participam. Então, contem com a gente se coloca aqui à disposição. Brevemente, conversei com vocês porque, quebrando o protocolo, inclusive, mas para que vocês também possam entender um pouquinho melhor como que funciona o sistema aqui dentro. Só saudar também, né, o seu Geraldo, o seu Galotti, que sempre estão aí, são, acho que, os participantes mais assíduos, né, das nossas sessões, todos aqueles que nos assistem nas redes sociais também. Preguinho também, um abraço aí, Preguinho. Continua em discussão. Senhora Presidente. Com a palavra, vereadora. Com a palavra, vereadora Zenilda. Obrigado, vereador Maurício, vereadora Tati. Se o vereador William Godoy, então, me permitir, no requerimento, então, 270, eu gostaria de assinar junto, porque no sábado à noite, o ex-vereador João Grem entrou em contato comigo, me falando sobre essa lei, sobre essa iniciativa, assim, né, como muitas pessoas também entraram em contato com o senhor, e na mensagem que ele me mandou, ele me falou de até 400 mil reais. Então, que bom que é mais, né, do que essa quantia que ele havia sugerido, então. E eu gostaria de assinar junto, então, porque quando o ex-vereador João Grem entrou em contato, ele solicitou, vereadora Tati, a utilização da tribuna para falar dessa lei, e eu disse para ele que, infelizmente, neste tempo a gente já tem outros agendamentos nas próximas semanas e que, então, não seria possível nesse tempo. Mas, então, para ter registrado esse contato dele com relação a esse assunto, eu gostaria de assinar junto, até porque nós entendemos que há várias plataformas dentro de acesso do Poder Executivo da Prefeitura que possibilita, então, registrar os planos de trabalho para que os municípios, então, os municípios com bom plano de trabalho, com bons projetos, com projetos elaborados de acordo aqui com os passos que pedem. Por isso a importância, quando vocês tiverem a disciplina de elaboração de projetos, que provavelmente vão ter, ou para extensão, ou para que vocês fiquem muito atentos, porque existem várias formas de angariar recursos,
tanto para a cultura, para assistência, para a saúde. E essas plataformas, quando elas abrem com um tempo bastante curto. Por isso, vereador, parabéns pela sua iniciativa, porque assim, abre com um tempo bastante curto. Eu não sei, eu desconheço este edital aqui, mas vou me inteirar também, enquanto assistente social de carreira do município. E todas as formas de podermos contribuir, então, com as diversas áreas do município, eu acho que é muito válida. Então, eu gostaria de assinar junto. Continua em discussão. Senhora presidente. Com a palavra, o vereador Maurício. Da mesma forma, acredito que algumas situações a vereadora já se adiantou, mas queria parabenizar o senhor pela iniciativa em trazer esse assunto para essa casa. E um questionamento ao senhor seria: qual o prazo para credenciamento do município, se é que o senhor sabe? E esse recurso já, acredito que a vereadora já me respondeu, mas vou fazer a pergunta. É oriunda do governo federal, então? É isso? Governo estadual. Governo estadual. Sim. Quando a senhora se remete ao João Grem, eu imaginava do governo federal. Então é do governo estadual. Correto? Sim. E então gostaria de assinar junto também. E o prazo o senhor não sabe? Estou procurando aqui. É porque, veja, presidente, um setor tão carente de recursos, muito se fala, muito se briga nessa Casa de Leis, que se possa valorizar, vereador Osmar, o artista local, nós deixar passar um edital desse, realmente nos deixaria frustrado. Então, parabenizo categoricamente o senhor, vereador William Godoy, por trazer esse assunto pertinente a essa Casa de Leis, para que possa, sim, ser dado valor a esse setor que tanto necessita de recursos. Não podemos deixar passar essa oportunidade. Então, gostaria, se o senhor me permitir, de assinar junto e que se possa realmente ter um retorno do governo municipal em que pé anda esse credenciamento do nosso município perante o governo estadual. Obrigado, presidente. Senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra, vereador André, pela ordem. Sim, ordem alfabética sempre vai ganhar de mim daí. Algumas observações aqui. Alguns dias atrás eu fui questionado pelo meu amigo e professor e atuador na área da cultura, Sérgio Teixeira da Silva, sobre essa lei. E questionei ao vice-prefeito Homer, que é o nosso responsável pela cultura no município. E ele me passou uns dados. A primeira informação de que diverge em respeito ao requerimento é o valor que coincide com a informação repassada pelo ex-vereador João Grem. O valor presente no sistema é de R$ 478.218,19. Então é um valor elevado, sim, e importantíssimo. E eu, na ocasião, até eu confesso que fiquei decepcionado com a lei, porque no print que foi mandado, depois vou compartilhar com os edis, fala algumas questões. Apoio a produções audiovisuais, R$ 253.335. Apoio a salas de cinema, R$ 57.929. Capacitação, formação e qualificação no audiovisual. Apoio a cineclubes e a festivais e mostras, R$ 29.087. Apoio às demais áreas da cultura que não o audiovisual, R$ 137.865. Não que eu desmereça o audiovisual, tá? Eu acho importante a parte de cinema, tudo, mas eu considero que poderia ser um pouco mais livre esse recurso e não restringir apenas alguns setores, tá? O recurso, outra questão divergente, respeitosamente aos edis, né? É um recurso federal. Essa lei Paulo Gustavo foi uma alternativa à substituição da lei Rouanet. É um recurso federal. E saiu uma nota oficial nos últimos dias do Ministério da Cultura. Nota oficial. O Ministério da Cultura, MINC, informa aos estados e municípios interessados em acessar os recursos da Lei Paulo Gustavo que a plataforma TransfereGov será aberta em maio, após a publicação do decreto referente à lei. O cadastramento dos entes federados se dará pela plataforma digital, bem como a apresentação do plano de ação e a solicitação do repasse financeiro. Por isso, eu acho bem importante essa solicitação do plano de ação
Parabenizo o vereador. As etapas do processo se darão somente por esta via. Acompanhe os canais oficiais do Ministério da Cultura para atualizações sobre o andamento da Lei Paulo Gustavo. E caso tenham dúvidas, escrevam para LPG, ou IEPG também um pouco legível, @cultura.gov.br. Então essa é a nota oficial. Questionei novamente, até pedindo celeridade, né, ao vice-prefeito. Ele me informou que foi criado um grupo da Ampla Norte e eles estão sendo assessorados pela Ampla Norte para todo mundo entrar o processo junto. Então, só adiantando algumas informações, já faz alguns dias que eu venho cobrando, porque como eu tenho acesso muito ao meu amigo Sérgio Teixeira, trabalho com ele na UGV, e nesse trabalho ali a gente tem uma cobrança, porque a cultura, a gente sabe que Canoinhas merece cada vez mais ter investimentos da cultura. Nós tivemos na última sessão aqui o pessoal do Salto, e uma decepção que eu tenho com a lei, que eu acho que um projeto como o do Salto, que é um baita projeto de Canoinhas, seria muito pouco, eu teria que dividir recursos com outros projetos. E o audiovisual, que não é muito o nosso forte, eu particularmente, e admito, minha ignorância é minha, desconheço grandes projetos que tem em Canoinhas. Claro, é um incentivo para começar, mas ainda não é uma realidade do nosso município pela quantidade de recursos que será destinado. Era o que continha, senhora presidente. Continua em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Osmar. Eu agora quero cumprimentar todas as pessoas aqui presentes. Na pessoa do professor Paulo, cumprimentar todos os alunos do curso de Direito, cumprimentar meu amigo Ayrton, que se faz presente hoje aqui, Geraldo, as mais pessoas aqui, também as pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Eu quero parabenizar o vereador William, por trazer esse debate para essa casa, porque tem vários recursos que abrem essas plataformas para nós acessarmos, que nós temos que estar muito atentos, vereador Zenildo. E isso não é só na cultura, tem na educação, tem em outras áreas também. E esse teu requerimento trouxe para essa casa a oportunidade de nós debatermos e alertarmos o Executivo Municipal para que não deixe passar recursos que vêm gratuito para o município. Né? Então precisa que nós estejamos muito alertas, não importa, vereador André, quanto é o valor e para que é. Vamos adaptar os projetos conforme está lá no edital, mas que nós possamos buscar todo e qualquer centavos que possam vir a fundo perdido, que se diz, né, que vem sem precisar devolver, que venha para o município, que seja na área da cultura, que seja na área da saúde, que seja na área da educação, todas essas áreas. Então, se o senhor me permitir, vereador William, gostaria de assinar juntos e também nós, como vereadores, fazermos esse trabalho de fiscalização e cobrança para que o nosso executivo realmente não deixe escapar nada de recursos que possam vir para o município, principalmente esses a fundo perdido. Seria esse, senhor. Senhora presidente. Com a palavra, William. Só respondendo a alguns dos questionamentos, nós temos aqui, sim, 478 mil para a lei Paulo Gustavo, e nós temos também um recurso da lei Aldir Blanc. Então, totalizando esse valor de 868 mil. Então, esse é realmente o valor total. Temos um grupo estadual que está composto Ampla Norte e outras associações e municípios que está incorporando a todos os projetos do Estado. Eu acabei de mandar aqui no grupo do Legislativo todos os municípios que estão participando, inclusive separado por estados. Esse projeto ele se tornou, digamos, a nível de Estado, tendo o apoio de todos, mas realmente cometi o equívoco de falar que a lei é estadual, mas ela é federal. Mas o Estado tem grupos diversos, inclusive eu vou mandar para vocês aqui também o link dos grupos, caso alguns senhores e senhoras queiram participar, onde eles têm discutido a aplicabilidade dessas leis. Como bem falou o vereador Osmar, independente do recurso que virá e qual a aplicação, claro que a gente esperava que receber 200, 300 mil para o Salto, né, para a gente fazer do Teatro do Salto o maior teatro do Brasil, mas os valores eles são reduzidos. Porém, são recursos que vão auxiliar diversas instituições, diversas pessoas que vivem da arte, vivem da cultura, ou que têm da cultura o seu bem mais precioso. Como o professor Serginho, que tem lá os seus alunos, e ele tem os seus alunos
tanto quanto o filho dele, e a gente sabe que eles também estão participando desses projetos e precisam desse retorno. Esse grupo de trabalho que nós estamos propondo, ele vem realmente para que a gente não perca os prazos. Eu mandei ali para os senhores todo o passo a passo dos prazos e quando que abrirá cada um desses, esses passos que eu passei. E por que nós trabalhamos nesse formato? Justamente para que a gente não perca nenhum dos prazos. Se perder um, já está desclassificado. Então, temos tempo hábil de fazer essa solicitação. O tempo, ele realmente está cada vez mais curto. A gente vê que se tiver ali que ainda ter algum documento, alguma solicitação a mais, pode ser que o município não consiga tempo hábil se demorar para começar a desenvolver e reunir essas pessoas. Eu sei que essa semana foi feito o grupo do WhatsApp das pessoas que compõem a todos os projetos aqui do município, mas isso já deveria ter sido feito antes. Então, para a gente não perder mais tempo, eu espero a resposta desse requerimento e, mais do que isso, a efetivação da ação que são necessárias para a gente não perder esses valores. Seria isso, presidente. Senhor presidente, só para finalizar. Então, agora especificado, né, realmente a lei Edir Blanc é um outro processo, então, se não me engano, é uma lei federal, e eu quero reforçar que eu parabenizo o vereador pela solicitação, acho que independente se for 100 mil, ou R$1 milhão, se vir para Canoinhas, nós temos que lutar, independente de partido, como tem a próximo requerimento, uma moção de parabenização ao Pedro Cusai, é um recurso muito válido para Canoinhas. E, assim, eu lembro da lei Edir Blanc durante a pandemia, que foi quando ela foi criada pelo governo Bolsonaro. Muita gente da cultura conseguiu sobreviver só apenas com o recurso da Edir Blanc. Porque muitas instituições quase foram à falência, se não for a Edir Blanc, teriam ido. Então, é um recurso importantíssimo para a cultura do nosso município, ainda mais agora, no momento que a gente está retornando a muitas atividades que quase deixaram de existir no período pandêmico. Era o que continha. Novamente, meus parabéns, William. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Maurício. Só para finalizar, obrigado às informações de todos aí, o vereador André, mais do que precisa das informações, estava já de a par com o seu amigo, né? Com o nosso vice-prefeito e gestor da pasta da cultura. Mas realmente é muito importante esse assessoramento da Ampla Norte, mas o recurso que eu entendo, vereador, é municipal. O recurso ele vem para que o município faça a gestão dele. Exato. Então, por isso, eu lhe parabenizo novamente. Dá mais ênfase ao seu requerimento, porque embora exista o assessoramento, não pode ser destinar único e exclusivo para Ampla Norte, e sim ao Executivo Municipal, ao gestor da pasta, senhor Marcos Antônio Cucars, que dê agilidade e serenidade nesse edital e que possa ter esse credenciamento e futuramente possa o município se fazer proveito desses recursos. Seria isso, presidente. Obrigado, vereadores. Coloco em votação o requerimento número 270 de 2023. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 270 de 2023. Requerimento 271 de 2023, de autoria do edil William Godoy e Tati Carvalho, solicita que seja encaminhado moção de agradecimento ao deputado federal Pedro Tsai pela destinação da emenda parlamentar no valor de R$200 mil para ser aplicado no custeio da saúde. Está em discussão. Senhora presidente. Com a palavra, vereador William. Bom, senhora presidente, esse recurso, como bem falou o vereador André, ele vem do Pedro Cusai, que é deputado do PT. Nós, em um momento, no ano passado, agradecemos algumas emendas que o município recebeu e algumas pessoas falaram, por que estão agradecendo o pessoal do PT? A gente tem que agradecer a todos, independente do partido que for. Se é do PL, do PT, do PSD, do Podemos, não nos interessa a cor nem a sigla partidária. Nos interessa que o município de Canoinhas vai receber 200 mil. A gente tem aqui o Dudu, que é chefe de gabinete do município, e aqui representando ao executivo, sabe muito bem como vai fazer bem 200 mil. Esse recurso, ele foi solicitado pela vereadora presidente Tati Carvalho, que é do MDB e que, sem olhar a cor partidária, solicitou ao deputado, que a gente sabe que ele tem uma atenção especial para a causa animal. Então, eu estou aqui nesse ato
agradecendo ao deputado e, inclusive, ressaltando que ele já mandou recurso aqui para o IFSC de Canoinhas, e no nosso campus ali, se não fosse o recurso dele, infelizmente muitas partes de custeio não poderiam ter sido atendidas, questões simples, básicas, mas que o deputado ele teve um olhar generoso para o nosso município e mandou um recurso aqui. No passado já mandou outros recursos também para o IFSC. Eu sou egresso de lá e sei o quanto que os recursos que ele enviou fez bem para o nosso município. E nesse caso, esse recurso vem para a causa animal. A gente espera que seja aplicado da melhor forma possível. Eu estava conversando com a presidente Tati, que é uma expert na área, e estava me relatando que nós temos números de raiva crescendo cada vez mais no nosso estado, e esse recurso a gente vai poder atender essa causa, essa área. Também podemos avançar com as castrações. Nós temos muitos animais ainda que dependem dessa castração, muitas famílias que às vezes não têm condições, e sim, isso vem para a saúde. Né? A causa animal, as zoonoses, ela é diretamente ligada para a saúde. Quanto menos animais na rua, mais saúde a gente passa a ter, menos pessoas com contágio de doenças que os animaizinhos ali podem passar terão, menos pessoas sendo atendidas na UPA, nos postinhos. Então, esses 200 mil, tenho certeza que serão utilizados muito bem. Seria isso, nossa gratidão ao deputado Pedro Kizai. Continua em discussão. Senhores vereadores, eu não posso deixar de agradecer aqui a 2 cidadãos canoinhenses que me encontraram um dia na rua e me procuraram, que é o Jorge Lucas Pereira e a Patrícia Drosdek. Porque foram eles que vieram falar comigo, porque eles seguem o Grupo Resgate, seguem o trabalho da causa animal, e comentaram: Tati, faz um ofício e nos encaminha, porque o tio do Jorge trabalha com o deputado Pedro Kizai. Então, no dia 15 de fevereiro, eu fiz um ofício, eu tenho um ofício aqui em mãos, e nesse ofício eu coloco um dado muito importante, que são poucas as pessoas que sabem, mas existe um estudo da Organização Mundial de Saúde que concluiu que para cada R$1 investido em castração, se economizam R$9 na saúde humana. Também tem outro dado importante que a gente precisa falar aqui, que a causa animal considera-se saúde. A princípio, eu tinha feito esse pedido dessa emenda pensando em mais mutirões de castrações. Desde que estou vereadora, consegui uma emenda de R$75 mil, que foi utilizado para fazer 466 castrações. Mas precisamos de mais, porque é visível o aumento do número de animais soltos em Canoinhas. Não só em Canoinhas, na região, mas em Canoinhas, falo em Canoinhas porque sou vereadora aqui. Esse pedido, a princípio, era para castração, porque a causa animal ela vai se resolver a longo prazo, não é da noite para o dia, infelizmente. Eu hoje tenho 80 cães que estão para adoção, todos retirados das ruas. 80 cães vira-latas, de porte médio a grande, um não tem um pedaço da pata, outro não tem uma orelha. Então, assim, são cães que as pessoas não querem adotar. O Grupo Resgates não tem como recolher mais cães hoje, porque nós ganhamos 200 quilos de ração mensal para conseguir sustentar 80 cães. É só fazer as contas, isso é impossível. Todos os meses a gente tem que correr atrás de doação de pelo menos mais 400 quilos de ração. Então não temos mais como recolher os animais que estão nas ruas. Já falei inúmeras vezes, a vereadora Zenilda é testemunha aqui nesta casa, que precisa ser feito algo, sim. Eu, Tati Carvalho, enquanto vereadora da causa animal, já fiz diversos pedidos, requerimentos, mas o vereador não pode fazer um projeto de lei que cause despesas para o município. Então, infelizmente, aquela minha ideia de fazer um projeto para que todos os animais tenham o microchip, tenham um cadastro, eu não consigo fazer como projeto de lei, mas eu já fiz como requerimento em março de 2021. Porque a partir do momento que esses animais que forem abandonados na rua estiverem com um microchip e a gente conseguir com o leitor identificar o tutor, aí o delegado Eduardo está aqui para confirmar, o tutor que abandona na rua vai preso. E é só assim
que nós vamos conseguir mudar essa conscientização nas pessoas que abandonam seus animais na rua. Os animais que estão na rua hoje, a culpa é dos tutores que abandonam, é do cidadão que tem a sua cadelinha e não castra e solta na rua e depois larga os filhotes. Então não é culpa da prefeitura, não é culpa do Grupo Resgates, não é culpa da vereadora Tati. É culpa daqueles que estão abandonando na rua e que não param de abandonar. E a minha parte como vereadora é correr atrás de políticas públicas para que isso pare de acontecer. E uma delas foi esse ofício que eu fiz, e que eu deixo aqui meu agradecimento à Pati e ao Jorge, que prontamente auxiliaram para que chegasse até o deputado. Essa emenda, conversei com o Dudu hoje, que é chefe de gabinete que está aqui presente, ela veio para a saúde, da mesma forma que tinha vindo a emenda anterior para fazer a castração. E em conversa com o Dudu, a gente tem uma preocupação um pouco maior do que somente a castração e o microchip. Infelizmente, em Santa Catarina está começando a ter novamente os casos de raiva. E nós temos muitos cães que não são vacinados. Então, estamos estudando a melhor forma de aplicar essa emenda, pensando tanto na saúde humana, porque sim, envolve a saúde humana, quanto na causa animal. Fica aqui o meu agradecimento ao deputado, que prontamente atendeu e já enviou esse valor. E eu acredito que logo a gente vai ter aí alguma notícia muito boa sobre como vai ser aplicado para beneficiar tanto os animais quanto os humanos. Então fica aqui meu agradecimento. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento 271 de 2023. Requerimento 272 de 2023, de autoria de toda a entidade, requer que seja registrado nos anais do Poder Legislativo Canoinense voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Miguel Luciano de Andrade, determinando que seja comunicada à família enlutada. Por ser voto de pesar, fica automaticamente deferido e aprovado o requerimento 273 de 2023. Era o que continha, senhora presidente. Passamos às explicações pessoais. Solicito a primeira secretária informar se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoal. Vereadora Tati Carvalho. Senhores vereadores, público que aqui nos acompanha, estou há alguns dias, realmente é bem pessoal essa minha fala, sofrendo alguns ataques nas redes sociais por um fake, um perfil falso. Quero aproveitar aqui e agradecer ao delegado Eduardo, mais uma vez, que hoje prontamente me atendeu e me auxiliou na confecção de um boletim de ocorrência em relação a isso, porque você utilizar a foto de alguém para criar um perfil fake e atacar. Eu fui atacada, senhores, por ser vereadora e por estar fiscalizando a UPA no final de semana. Esse foi o ataque. E a pessoa que se utiliza de uma foto de outra para fazer esse tipo de crime, eu já digo crime mesmo, ela está cometendo a falsa identidade, o crime de falsa identidade previsto no artigo 307 do Código Penal. Então, eu quero usar das explicações pessoais para deixar aqui bem claro que eu não vou parar com o meu trabalho enquanto vereadora por conta de pessoas que estão atrás de uma tela de computador de uma forma que eu considero covarde para atacar o vereador pelo vereador estar fazendo um trabalho. Então, não vou parar meu trabalho, vou continuar em todos os lugares. Essa pessoa também atacou, não chegou a citar os outros vereadores, mas acabou atacando a todos nós por conta de um projeto de lei que foi aprovado aqui ano passado, que é o projeto de lei referente às organizações sociais. Então, o ataque foi muito pessoal, foi falando de mim, né? Mas eu entendo que se estende aos outros vereadores também, porque essa pessoa simplesmente ataca um projeto de lei sem nem entender o que está acontecendo. Verifiquei, inclusive, que já existe uma lei federal em relação à prefeitura poder fazer contratação com organizações sociais. Então, independente de ter sido aprovado aqui essa lei ou não, pode ser feita essa contratação. E tentei explicar isso, inclusive, para esse cidadão que eu não sei quem é, mas eu considero que fomos todos aqui atacados, né, por um fake que está cometendo um crime. Então, só quero usar das explicações pessoais dizendo que perfis fakes que tentam atacar vereadores não vão me parar. Seria somente isso. Mais algum vereador inscrito? Vereador André Flenick.
Com a palavra, vereador. Senhora presidente, vereadores, só fazer um convite à comunidade, depois desse depoimento seu, que tem meu apoio, sei como é complicado isso, passei por isso durante a campanha, gente covarde, né? Mas sabemos como é. Pessoal, falando uma coisa boa, nesse sábado, dia 22/4, vai acontecer na Rua Major Vieira, primeira Copa, torneio de basquete de rua, em homenagem ao Dr. Wagner Trautem, troféu Wagner Trautem. Serão as modalidades de basquete 3x3, a modalidade de tiro livre e basquete adaptado. Então fica o convite aqui para a comunidade, para os jovens, né, presentes aqui, para que participem e prestigiem o evento, já que o basquete a gente sabe que é uma das modalidades mais praticadas no Brasil e é uma modalidade extraoficial, não é uma modalidade olímpica, mas estará sendo representada como forma de lazer nesse final de semana. Era o que continha. Uma boa semana a todos os meus colegas e aos presentes. Mais algum vereador inscrito? Não há mais vereador inscrito, senhora presidente. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para o dia 24 de abril, segunda-feira, às 19 horas. Uma boa noite a todos.